Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Eu sou Inês Almeida e sou gestora de comunicação aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui hoje como anfitriã deste webinar. Dou as boas-vindas à nossa oradora, a Sónia Pereira, e gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que esta gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. Informo que o chat está aberto a todos, os que quiserem fazer perguntas durante a sessão, mas as mesmas vão ser respondidas no final. Passo então a palavra à Sónia e desejo-vos a todos uma boa sessão. Obrigada, Inês. Bom dia a todos. Muito obrigada pela vossa participação neste webinar. A ideia-chave do mesmo é desconstruir aqui uma ideia de que um relatório de sustentabilidade é mais um relatório, daqueles que costumamos dizer, a bom português, para inglês ver. Com este webinar, queremos demonstrar que o relatório de sustentabilidade, mais até do que uma ferramenta relevante para fazer um diagnóstico ESG das empresas, é uma ferramenta estratégica corporativa e, se for bem integrado nessa estratégia, acrescenta valor nas várias dimensões organizacionais. Mas, antes de passarmos a esta demonstração que vos trouxe aqui, é importante enquadrar um relatório de sustentabilidade. Acima de tudo, perceber a origem da sustentabilidade, a sua evolução conceptual, a evolução regulatória deste tema e dos próprios relatórios de sustentabilidade. E eu penso que, percebendo o caminho percorrido, será mais fácil perceber onde estamos e para onde vamos nesta matéria. E então, vamos aqui começar por factos. Certamente são gráficos que já terão visto inúmeras vezes em artigos, em documentários, em reportagens. O gráfico da esquerda mostra a concentração de dióxido de carbono atmosférico nos últimos 800 mil anos. Portanto, isto foi baseado em amostras retiradas do gelo da Antártida. E evidencia aqui um padrão. Há, de facto, aqui variações na concentração naturais. Mas essas variações sempre foram lentas. Só para perceberem, aumentos de 100 partes por milhão levaram milhares de anos a acontecer. E, no fundo, foram permitindo que o planeta se fosse ajustando naturalmente. Nos últimos 150 anos, mais concretamente após a Revolução Industrial, e dá para ver isso no gráfico da direita, o dióxido de carbono ultrapassou rapidamente a barreira das 300 partes por milhão pela primeira vez em centenas de milénios. E, aliás, já superou as 420 partes por milhão. Ou seja, temos aqui um aumento súbito, sem precedentes, numa escala temporal microscópica. Ou seja, isto não dá tempo para o planeta se adaptar devidamente. Também aqui no gráfico da direita é possível perceber, no fundo, a rápida evolução da concentração do dióxido de carbono no século XX, início do século XXI, realçando que até mesmo durante a pandemia, portanto, ali 2020, os valores de dióxido de carbono continuaram acima daquilo que era expectável. Ou seja, nem mesmo uma paragem súbita na economia provocou descidas significativas na emissão de CO2. Portanto, esta subida drástica da concentração de dióxido de carbono provocou, consequentemente, não é, uma subida de temperatura, e essa subida de temperatura, por sua vez, teve também as suas consequências. E eu gosto particularmente deste esquema, porque podemos visualizar essas consequências para além daquelas que nós visualizamos no dia a dia. Ou seja, nós conseguimos perceber claramente que há aqui consequências físicas evidentes, como a desertificação, como a degradação dos solos, como a degradação da vida marinha, como a ausência de recursos por falta de água, como a afetação dos ecossistemas. Portanto, temos aqui interferência com os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas. Estamos aqui a falar em interferências com o Objetivo 15.14.2. E essas consequências, por sua vez, provocam fome, pobreza, ausência de água limpa, o que, por sua vez, também provoca doenças, por falta de saneamento, por falta de condições sanitárias devidas, desigualdades,
comunidades menos seguras, que por sua vez dá origem a conflitos, por sua vez dá origem a migrações. Portanto, estão a ver aqui que não é apenas uma consequência física que temos origem, temos aqui consequências a vários níveis, a níveis de infraestrutura, a níveis de movimentação de populações, a nível de conflitos, e tudo isto faz com que os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável que estão definidos sejam afetados e as suas metas sejam comprometidas. No fundo, a subida da temperatura está a contrariar cerca de 80% daquilo que é suposto atingir dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E também é fácil perceber porque é que há regiões do globo que estão mais afetadas pelas alterações climáticas, portanto, são aquelas regiões que naturalmente têm mais dificuldade em garantir acesso a energias seguras, a trabalho digno, a infraestrutura resiliente, ou seja, elas não têm capacidade de combater estas alterações climáticas e, portanto, afeta aqui outros objetivos para o desenvolvimento sustentável, como é o caso do 7, do 8 e do 13. Portanto, este esquema, porque é que eu gosto dele? Porque deixamos de ter aqui uma visão redutora de que as alterações climáticas são apenas provocadoras de efeitos físicos puros e duros, e passamos a ter aqui uma visão holística em que há efeitos sociais e económicos diretos que assumem um papel preponderante e que requer uma atuação mais concertada e mais estratégica. E, portanto, avançando aqui, vemos com muita regularidade fenómenos climatéricos como os da imagem da esquerda, que, por sua vez, provocam milhares de mortes. Portanto, às vezes até parece que nós nem temos esta percepção, mas a verdade é que na última década já morreram 184 mil pessoas. Portanto, são muitas pessoas. Conseguimos perceber aqui o número de mortes aqui no gráfico da direita, que está relacionado por tipologia de evento climatérico, sendo que aqui as temperaturas extremas estão a assumir uma posição mais destacada e acredito que na década em que nos encontramos ainda será superior. Portanto, estamos a perder vidas humanas, isto só por si é uma chamada de alerta, mas para além de vidas humanas também estamos a perder dinheiro. E o dinheiro normalmente tem uma capacidade de mobilizar, ou de nos mobilizar de uma forma mais concertada. Portanto, perdas de bilhões de dólares por década têm realmente que gerar aqui consternação, apelar à ação, especialmente quando começam a surgir novos eventos climatéricos, como as temperaturas extremas e os incêndios florestais. Portanto, aqui dá para perceber que na década de 70 os incêndios não eram críticos, mas na última década já começam a ter aqui uma posição mais extrema e acredito que vá aumentar, assim como as tempestades e assim como as inundações, tal como aquela imagem que mostrei ali atrás. Olhando para o futuro, também é relevante olhar para o futuro, percebemos que se nos mantivermos aqui abaixo da subida dos 2 graus, que foi definido no Acordo de Paris, foi definido que não podemos exceder aqui 1,5 grau, e, portanto, se nos mantermos abaixo desse objetivo, no fundo, o produto interno bruto de cada região, destas que está aqui indicado, mesmo assim vai ser baixo. Portanto, só para terem aqui um valor de referência, o produto interno bruto português em 2024 foi de 1,9%. Portanto, já estão a ver aqui que é sempre negativo. Portanto, nós não temos a capacidade de gerar riqueza com estas subidas das temperaturas, precisamente por tudo aquilo que eu já falei anteriormente, por todas as consequências a nível social e económico que estas subidas implicam. E também percebemos aqui facilmente que regiões como a Ásia, a par do Médio Oriente e também da África, são as que maior impacto terão no seu PIB, por estarem mais expostas às secas, às inundações, às tempestades tropicais, ao aumento do nível do mar,
E tudo isso afeta diretamente a população e as infraestruturas. Por exemplo, olhando para a África, a maioria da população africana depende da agricultura rural, que é muito vulnerável às variações climatéricas e, consequentemente, a conflitos territoriais por falta de comida. E digamos que isso vai agravar tensões políticas e tensões sociais. Portanto, a insegurança alimentar, juntamente com economias que já são frágeis, com altos índices de pobreza, com sistemas de saúde ineficientes e governos corruptos, e, portanto, que não têm a capacidade de auxiliar as populações nestas situações, tudo isto leva a que o seu PIB, digamos assim, seja ainda mais afetado com as alterações climáticas do que as restantes regiões do globo. E, portanto, e se repararem, mesmo que cumpramos com esse objetivo do Acordo de Paris, vamos ter aqui problemas em termos de geração de riqueza. Passando aqui para o próximo diapositivo, ou seja, todas estas situações, portanto, alterações climáticas, consequências sociais e consequências económicas, levaram a que eu começasse a surgir aqui um tema, que é o tema da sustentabilidade. Portanto, foi na voz de uma mulher, em 1987, que se falou pela primeira vez num desenvolvimento sustentável, ou seja, uma estratégia concertada que garante a subsistência das gerações futuras com ações concretas no momento atual. E isto fez com que, cronologicamente falando, se fossem tomando iniciativas. Portanto, temos em 1992 a Agenda 21, temos em 1997 o Protocolo de Quioto, já mais focada em reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Em 2000 já se começa a definir os primeiros Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, na altura eram só 8, e até que chegamos aqui a 2015 com o Acordo de Paris, em que fomos muito mais concretos. Ok, temos mesmo que reduzir ou temos que evitar uma subida da temperatura global até 2 graus, neste caso até 1,5 grau, até 2050. E isto implica aqui um conjunto de ações que depois foram refletidas nos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que até os coloquei aqui graficamente, e, portanto, já temos aqui ações mais concertadas, mais específicas, com metas claras para serem concretizadas pelos países. Claro que cumprir com essas metas implica uma atuação muito local, muito regional. E normalmente só se consegue essa atuação local e regional quando estamos a falar de regulamentação. E, portanto, há uma evolução regulatória nesta matéria, nos vários temas da sustentabilidade. Eu pus aqui os temas mais ligados e mais relacionados com os relatórios de sustentabilidade e, portanto, temos aqui uma questão importante. Antes do Acordo de Paris já tínhamos uma diretiva de reporte não financeiro. Reparem que não se chamava diretiva de reporte para a sustentabilidade. Portanto, não era dado, digamos, essa importância à palavra sustentabilidade ainda mesmo no nome da diretiva. Portanto, diretiva de reporte não financeiro. E esta diretiva era focada apenas para empresas europeias de interesse público com mais de 500 trabalhadores. Portanto, o que dizia esta diretiva era muito mais simplificado do que aquilo que diz mais à frente na alteração desta diretiva em 2022. E, basicamente, estamos a falar de tópicos muito simples, como a compreensão do estado da empresa em relação às suas práticas nas áreas ambientais e sociais. Portanto, no fundo, o que é que está definido e o que é que está a ser feito. Também temos aqui outras questões, como é que a empresa se relaciona com a relação com os direitos humanos. Portanto, alguns indicadores-chave, portanto, de desempenho,
relevantes a essa atividade específica e ficamos por aqui. Também nesta diretiva é dada indicação que tem que haver uma metodologia para fazer este reporte. Portanto, é lá dada a indicação que é conveniente que saiam diretrizes no sentido das pessoas perceberem como é que eu vou fazer então este relatório de sustentabilidade ou esta demonstração não financeira, porque era assim que se chamava na altura, e portanto essa orientação que surgiu sob a forma de uma comunicação da Comissão só surgiu em 2017. Portanto, estivemos desde 2014, desde que saiu a diretiva, até 2017, sem orientação sobre como é que se deveria fazer esta demonstração. Ora, naturalmente, não havendo algo formal a dizer como é que esta demonstração deveria ser feita, as empresas foram obrigadas a procurar no mercado normas, portanto, standards, que as ajudassem a fazer esta demonstração. E por isso surgiram as normas GRI, as normas SASB, as ISSB, portanto, não é fora do comum nós encontrarmos relatórios de sustentabilidade destas empresas, que estão disponíveis ao público, que estão, no fundo, baseadas nestas normas que não são as europeias, que entretanto surgiram mais à frente, que já lá irão. E também não é de estranhar que nesses relatórios de sustentabilidade nós encontremos atualmente tabelas de correlação, ou seja, que dizem, ou seja, os requisitos das normas europeias de sustentabilidade são coincidentes com os requisitos do MASGRI, por exemplo. Okay? Entretanto, em 2015, o Acordo de Paris vem então definir estas metas claras para limitar o aquecimento global, definir os objetivos para o desenvolvimento sustentável, e, no entanto, deixou aqui aos países a responsabilidade de integrar, okay, nas suas estratégias como é que vamos cumprir com estas metas. Sentiu-se depois, em 2019, okay, com o Pacto Ecológico Europeu, que era necessário ser mais concreto, ser mais incisivo para se conseguir alcançar essas metas. E é quando surge aqui a economia circular. Este termo que também ouvimos falar muito hoje em dia, que é através de um conjunto de estratégias relacionadas com a gestão dos recursos, portanto, a forma como consumimos as matérias-primas, como gerimos os processos, como gerimos também os próprios desperdícios, que podemos muitas das vezes integrá-los no nosso processo produtivo ou noutros processos produtivos. Desta forma, ao reduzir o consumo de recursos, estamos também a contribuir para reduzir as emissões de gases com efeito estufa e, portanto, a contribuir diretamente para limitar o aquecimento global. Portanto, o Pacto Ecológico Europeu foi mais específico, mais incisivo, com um conjunto de estratégias que visavam, de facto, reduzir o aquecimento global. Portanto, é quase como um braço direito do Acordo de Paris. Mas é claro que para nós fazermos um conjunto de investimentos, precisamos de dinheiro. Okay? É preciso dinheiro e é preciso garantir que esse dinheiro é utilizado em atividades económicas que são ambientalmente sustentáveis e, portanto, saiu o regulamento da taxonomia, nós chamamos de, assim de forma amigável, a taxonomia verde, que vem falar pela primeira vez em investimento sustentável. Okay? E, portanto, no fundo, é um sistema de classificação que identifica as atividades económicas que podem ser consideradas ambientalmente sustentáveis dentro da União Europeia, também com o objetivo de que esses projetos, essas atividades que estão a ser financiadas, também vão ao encontro das metas do Acordo de Paris. Portanto, mesmo na aplicação do dinheiro, tem que haver esse cuidado. E, portanto, é muito comum, já hoje no dia a dia, que os projetos que são financiados têm que fazer demonstrações sobre como poder fazer, como aplicar o dinheiro
numa forma verde, portanto, que não estão a prejudicar significativamente nenhum dos objetivos ambientais que estão previstos neste regulamento da taxonomia, mas também que contribuem substancialmente para esses objetivos, sempre com o objetivo último de favorecer as metas que foram definidas no Acordo de Paris. Ora, fruto de todo este caminho de 2015 a 2020, surgiu aqui a necessidade em 2022 de se rever a diretiva de reporte não financeiro e surge finalmente uma diretiva que se chama Diretiva de Reporte de Sustentabilidade. Portanto, finalmente temos uma diretiva muito mais incisiva, muito mais abrangente, ok? Portanto, estão aqui, eu até mencionei aqui quais são as empresas que estão abrangidas por essa diretiva, com prazos muito apertados, já falaremos mais à frente sobre estes prazos que aqui estão indicados. E, no fundo, foi aqui que se começou a gerar um burburinho junto de todas as empresas, especificamente ou especialmente as PMEs. Porque as grandes começaram a sentir esta pressão, ok? E eu vou precisar de muita informação das pequenas e, portanto, eu preciso que as pequenas também estejam alinhadas e também consigam obter a informação que eu preciso. Já lá irei o que é que surgiu posteriormente, precisamente para ajudar aqui as PMEs. Esta diretiva deu logo a indicação que teria que haver aqui normas de apoio para a elaboração da demonstração de sustentabilidade e lá está, enquanto que na NFRD passamos 3 anos até que saísse uma comunicação a dar essa metodologia, no caso da CSRD passamos apenas 1 ano, portanto foi muito mais rápido, sentiu-se que era mesmo importante definir normas europeias de sustentabilidade e, portanto, tem aqui do lado direito quais são essas normas, portanto, normas de âmbito geral, normas relacionadas com o E, com a parte ambiental, normas relacionadas com o S, da parte social, e normas relacionadas com a parte do G, portanto, da governança. Portanto, em 2024, então surge, depois de todo este burburinho das grandes, digamos assim, surge então a VSME. Portanto, já foi no final de 2024, é muito recente. Portanto, uma norma própria para pequenas e médias empresas que não estão abrangidas pela CSRD. E, portanto, esta norma, no fundo, vem aqui auxiliar as pequenas e médias empresas a reportar também as suas métricas de sustentabilidade, indo ao encontro das exigências da CSRD. Okay? Portanto, no fundo, há aqui um alinhamento com as diretrizes das grandes, aplicáveis às grandes empresas. Em 2024 também surge aqui a diretiva do dever de diligência. Isto é aplicável a grandes empresas, portanto, grandes dimensões mesmo, e no fundo aquilo que vem solicitar é, ok, vocês têm que identificar, prevenir, mitigar e responsabilizar-se por impactos negativos, quer nos direitos humanos, quer no meio ambiente, ao longo de toda a cadeia de valor. Portanto, não interessa olhar só para dentro de portas, para aquilo que eu estou a fazer, interessa olhar para todo o caminho que foi percorrido até que um produto ou um serviço seja executado. Precisamente para evitar situações como aquelas que vamos vendo no telejornal, de migrantes que estão acampados na parte de trás de um armazém sem condições, ou então situações em que é utilizado trabalho infantil. Portanto, eu não posso olhar só para mim, eu tenho que olhar para todos os fornecedores que constituem a minha cadeia de valor, precisamente para garantir que eles também cumprem com as diretrizes internacionais ambientais, mas também sociais, especialmente a Carta de Princípios de Direitos Humanos. Ok. E, assim, é expectável que, com o tempo, isto fosse sendo mais rigoroso. Nota-se que há aqui um rigor, vamos tendo mais empresas abrangidas,
vamos tendo mais regulamentação específica, já não nos podemos queixar, temos normas para nos basear, normas para fazer o dever de reporte, não é? Temos mecanismos para acompanhar também o que acontece na nossa cadeia de valor, mas a União Europeia sentiu, não é? Portanto, sentiu que era preciso aqui abrandar. Ou seja, nós tínhamos que simplificar as regras, tínhamos que reduzir encargos administrativos, tínhamos que fortalecer a competitividade das empresas da União Europeia, e por isso saiu uma diretiva que chama-se mesmo assim Stop the Clock, que vai, no fundo, introduzir aqui um adiamento de 2 anos nos prazos que estão ali indicados. Portanto, estes prazos que estão neste diapositivo não são os prazos que estão atualmente em vigor, portanto, já foram introduzidas aqui alterações, e, portanto, estamos a falar aqui de termos uma margem de tempo de 2 anos para aplicar a CSRD e, consequentemente, as ESRS. Entretanto, voluntariamente, como é óbvio, as empresas podem se ir antecipando, podem se ir preparando. Temos muitas PMEs também que já vão preparando também os seus relatórios de sustentabilidade de acordo com o BSME, porque sentem essa pressão e sabem que isso vai ser cada vez mais relevante e, portanto, sentimos que houve aqui uma exigência crescente, mas agora houve aqui um ligeiro abrandamento, também fruto das tendências do mercado e para conseguirmos acompanhar especialmente países asiáticos que são nossos concorrentes. Ora, então, com este caminho cada vez mais apertado de iniciativas e regulamentação, como é que está, no fundo, a implementação dos Objetivos para o Desenvolvimento e Sustentabilidade na Europa? Ou seja, estamos em que ponto neste momento? Seja com obrigações, seja com stop the clock, como é que nós estamos neste momento? E, portanto, eu trouxe aqui um índice dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e Portugal está aqui em 22º. Portanto, não estamos no fim da tabela, o que é bom, mas também não estamos no topo, portanto, significa que ainda temos aqui um longo caminho a percorrer. E já verão mais à frente que o facto de introduzirem sustentabilidade na vossa estratégia corporativa, mas também de introduzirem relatórios de sustentabilidade, vai ajudar a que estas metas sejam concretizadas. Um estudo que foi feito pela UN Global Compact, portanto, digamos que é uma iniciativa que foi criada pelas Nações Unidas, que acompanha junto das empresas a evolução da sustentabilidade, mostra que 63% dos CEOs, portanto, dessas empresas aderentes ao UN Global Compact, consideram que a sustentabilidade reforça a relação entre parceiros e promove a partilha interna de informação. Depois vamos aumentando, portanto, 73% considera que a sustentabilidade melhora a reputação das empresas, 79% considera que ajuda na integração da responsabilidade corporativa nas operações financeiras, 80% considera que conseguem obter melhor performance operacional só por estas práticas ESG, e 99%, quase que seriam os 100, ou ali 1% que não foi tão positivo, que considera que a sustentabilidade é importantíssima para o futuro dos seus negócios. Outro estudo demonstra que 83% dos consumidores considera que as empresas devem implementar práticas ESG. Ou seja, eles até podem nem entender esta evolução conceptual, esta evolução regulatória, mas sentem, também fruto daquilo que vão ouvindo e daquilo que vão percepcionando, que as empresas devem implementar práticas ambientais, práticas sociais, e, portanto, tem que haver aqui algum cuidado nessa matéria por parte das empresas. Mesmo os trabalhadores consideram, são 25%, mas já tem algum peso, que as empresas que têm melhor performance ESG são mais atrativas para jovens talentos. Portanto, normalmente a juventude, estas novas gerações,
gostam de empresas que são mais atentas e mais preocupadas com estas questões. Portanto, é uma forma de reter talento também. 88% dos investidores consideram que as empresas que priorizam iniciativas ESG representam melhores oportunidades para retorno a longo prazo. E é muito importante a opinião destes investidores, porque são eles que nos dão o dinheiro para tudo. Portanto, conseguindo ir ao encontro das exigências dos investidores, estaremos no bom caminho. Então, no fundo, já percebemos onde é que está, no fundo, de onde é que surge o tema da sustentabilidade, como é que evoluiu a complexidade do reporte de sustentabilidade, como é que estes temas são vistos por quem decide, os CEOs, pela comunidade, pelos trabalhadores e pelos investidores, e torna-se claro, ok, a sustentabilidade é de facto um tema que deve ser usado e deve ser integrado na estratégia corporativa, ok? E como fim último teremos os relatórios, ok? Já lá iremos. Mas então, como é que nós integramos, no fundo, um relatório de sustentabilidade e estes temas da sustentabilidade na estratégia corporativa? Primeiro que tudo, através do mais importante que existe numa empresa, a sua cultura e os seus valores. Ou seja, a liderança tem que estar envolvida. Se não estiver, não adianta. E, portanto, todas as diretrizes que vierem de cima têm que ser positivas neste sentido, senão as coisas não avançam. Tem que haver uma cultura consciente do risco. Okay? Há um risco com as alterações climáticas, há um risco pelo facto de não cumprirmos a lei e, portanto, temos que ter percepção de que é importante analisar esse risco, que será aqui o segundo tema. E também tem que ser uma cultura consciente para a quebra de paradigmas. Ou seja, nós temos que estar preparados para mudar, se for preciso, modelos de negócio. Temos que nos adaptar. E isto implica quebrar aquelas ideias tradicionais que estamos tão habituados, não é? Especialmente na nossa cultura portuguesa, que é muito agarrada aos velhos costumes e tem, no fundo, a maior parte das PMEs são familiares, portanto, está muito enraizado aqui práticas e hábitos que custam a mudar. Portanto, tem que haver aqui consciência que isso pode ter que ser quebrado, tem que ser alterado esse paradigma. E, no fundo, temos que ter aqui uma cultura consciente que tem que cumprir com a lei, tem que cumprir com princípios, tem que cumprir com regras, práticas, políticas. Portanto, tem que estar alinhado. Não adianta de nada inserirmos sustentabilidade se depois não cumprirmos a lei que estiver em vigor e se não cumprirmos, como eu mostro aqui, os 10 princípios de valores das Nações Unidas que são fundamentais, são a base de qualquer integração de sustentabilidade numa empresa. E, portanto, a nível de direitos humanos, tem que ser respeitado os direitos humanos que são internacionalmente reconhecidos, não podem haver violações a esses direitos, tem que haver liberdade de associação, portanto, tem que haver apoio a essa liberdade de associação, tem que ser abolidas todas as formas de trabalho forçado e obrigatório, tem que ser eliminado o trabalho infantil e tem que ser eliminada a discriminação no local de trabalho. Portanto, tem práticas inclusivas, há aqui muitas, não é? Falarei aqui à frente de uma ou outra, mas acima de tudo aqui tem que se olhar para as práticas laborais com outra visão. A nível da proteção ambiental, deve haver um apoio da abordagem preventiva aos desafios ambientais, portanto, eu não vou ser bombeiro, não vou atuar só depois de alguma coisa ter corrido mal, eu tenho que ter uma atitude preventiva, tenho que promover a responsabilidade ambiental através de iniciativas, portanto, eu tenho que ser proativo, tenho que procurar iniciativas que promovam precisamente que eu sou responsável e que estou a pensar no meio ambiente. Tem que se incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. Precisamos muito de inovação, precisamos muito de tecnologia, não só para protegermos o ambiente, mas também para sermos mais produtivos e para sermos menos dependentes do exterior. E, por último,
Não pode haver práticas de corrupção. Portanto, está tudo a correr muito bem, somos muito amigos uns dos outros, não somos amigos também do meio ambiente, mas depois há aqui práticas de corrupção, branqueamento de capitais, enfim, por detrás, que mancha, no fundo, a reputação, da empresa. E, portanto, na sua base, cultura e valores, importantíssimo, como ponto de partida para a integração da sustentabilidade, na estratégia corporativa. Depois tem que haver, lá está, como eu dizia ali antes, tem que haver uma cultura consciente do risco. Tem que ser feita a análise de riscos e oportunidades. Quem tem sistemas de gestão, por exemplo, da qualidade, já faz esta análise de riscos e oportunidades. O sistema de gestão ambiental também. Portanto, tem que haver aqui uma compreensão dos riscos e oportunidades internos e externos inerentes ao negócio. E existem diversos para poder ser analisados. Portanto, existem riscos climáticos, físicos e de transição, portanto, não só aqueles riscos que nós sentimos fisicamente, como as ondas de calor, as secas, os incêndios, mas depois também toda esta alteração e pressão regulatória, não é? Que vamos sendo assolados diariamente, agora temos que reportar, agora temos que encontrar estas métricas, agora temos que acompanhar a nossa cadeia de valor. Portanto, isto tudo é um risco, ok? Mas também pode vir a ser uma oportunidade, ok? Como, por exemplo, a adaptação de processos, equipamentos e infraestruturas. Eu posso descobrir, nesta adaptação aos riscos climáticos, que se alterar um determinado processo, vou estar mais preparado para eventos em que, por exemplo, falha a luz, como foi no apagão, ou para desastres ambientais, enfim, posso aqui encontrar pontos positivos quando estou a fazer esta adaptação e a preparar-me para as alterações climáticas. Em termos de riscos financeiros, cada vez mais as pessoas vão sentir dificuldade na obtenção de crédito e financiamentos se não demonstrarem que têm práticas ESG no seu core, digamos assim. E já vemos que as variações dos preços de matérias-primas, as variações das taxas alfandegárias, portanto, isto é uma loucura que obriga aqui a uma reestruturação constante das operações, das compras, enfim, muito vasto. Os riscos a nível da compliance e também a nível legal, ou seja, há uma complexidade cada vez maior das exigências regulatórias e não só, mudanças constantes, mas a oportunidade disto é que estamos melhor preparados para responder às exigências do mercado. Portanto, nós vamos nos destacar depois perante clientes e investidores. Um ponto negativo é que dependemos muito de informação de terceiros. E esses terceiros muitas das vezes não estão preparados para nos facultar essa informação. Portanto, isto é um risco e temos que criar ferramentas no sentido de evitar ou de trabalhar a nossa cadeia de valor para assegurar que temos a informação real, fidedigna e atempada. Também há um risco, e que por sua vez também é uma oportunidade. Já vimos ali atrás que os jovens consideram as empresas que têm estas práticas ESG mais atrativas, portanto é uma oportunidade nesse sentido, mas também existe um risco, não é? Quando entramos aqui em questões como igualdade salarial, portanto já são temas mais controversos, como é que vamos promover esta igualdade dentro de uma organização, como é que vamos fazer esse caminho, não é? Sem ferir suscetibilidades. Riscos operacionais, que também depois acabam por constituir oportunidades, como é o caso dos custos com os recursos. Ou seja, o facto de olharmos para o nosso processo operacional, tentarmos reduzir recursos energéticos, por exemplo, faz com que depois também eu consiga gastar menos dinheiro, mas também possa estar menos dependente do exterior, como por exemplo se puser painéis fotovoltaicos e, portanto, tiver aqui uma larga percentagem de autoconsumo. As falhas na cadeia de abastecimento já percebemos que são críticas, já pararam produções, como por exemplo a Auto Europa, fruto de alterações climáticas ou até conflitos, e portanto isso é crítico, o que leva aqui a uma oportunidade de passarmos a ser mais independentes, mais autónomos e olhar para o processo, ok, de que forma é que eu posso reduzir a minha dependência do exterior? E lá está, o risco relacionado com o mercado.
a dependência externa é crítica, dada a volatilidade a nível geopolítico, a volatilidade a nível das taxas comerciais, enfim. É tudo tão vasto que nós, efetivamente, podemos ter aqui uma oportunidade de olhar para o nosso país, de olhar para dentro das nossas portas, de que maneira é que podemos reagir a isto. Os padrões de consumo também estão a mudar. Eles mudam constantemente. Aquilo que ontem estava na moda e era importante, hoje já não é. O que implica aqui é olhar para o processo e perceber como é que eu posso transformar este produto em algo que hoje não é apetecível, hoje é apetecível, amanhã não é, mas se eu o transformar, ele passa a ser apetecível de novo. Portanto, tem que haver esta visão interna atenta. A nível político e geopolítico, pronto, é escusado falar, de facto, é a loucura com as sanções, com as guerras tarifárias, com as alterações de governos, que também têm aqui um forte impacto, na forma como os próprios países aceitam estas questões ESG, não é? Nós vemos que, por exemplo, os Estados Unidos da América têm alguma resistência a aceitar simplesmente que existem alterações climáticas e, portanto, isso parecendo que não, gera aqui diferenças de abordagem, ok? E, portanto, quando nós estamos a comercializar um produto que vai de um país com altas exigências para outro que desvaloriza, temos que tentar perceber como é que vamos gerir preços e afins. Portanto, há aqui uma dinâmica que tem que olhar para vários países, para várias políticas e a forma como estas questões são abordadas. E por último, e eu podia estar aqui a falar eternamente de riscos e oportunidades, temos aqui os ciberataques que são importantes, podem parar produções, podem destabilizar economias, mas por outro lado, as alterações tecnológicas, a inteligência artificial também pode ser uma oportunidade para o nosso negócio. E portanto, retomando este esquema, nós temos, ok, cumprimos com os princípios, regras, políticas base, fizemos uma análise de riscos e oportunidades concertada, rigorosa, percebemos o que é que realmente nos está aqui a afetar e agora vamos ver desses temas, desses riscos e dessas oportunidades que nós levantamos, vamos perceber quais é que, no fundo, nos afetam mais de fora para dentro, portanto, a nível financeiro, que foram muitas das questões que eu falei no diapositivo anterior, mas também vamos pensar, ok, o que é que a minha estrutura está a provocar para o exterior? Que impactos é que eu estou a gerar para o exterior? Portanto, não é só o que vem de fora para dentro, é também o que vem de dentro para fora. E depois vamos envolver aqui as nossas partes interessadas. Vamos envolver os trabalhadores, os investidores, os parceiros, os fornecedores, aqueles que considerarmos mais relevantes e vamos tentar perceber, ok, destes temas, destes riscos, destes impactos, o que é que realmente é relevante, não é? Analisar, ok? E, portanto, vai haver aqui uma integração, isto é muito importante, não é deixar que seja só o CEO, a gestão de topo a tomar a decisão, é dar a voz a todas as partes interessadas para perceber, ok, de que temas é que são efetivamente relevantes para eu analisar. E depois eu pego nesses temas e vou avaliá-los. Vou avaliá-los quanto à sua gravidade, quanto à sua probabilidade, e daí vai-me dar os temas materiais, ou seja, aqueles temas que eu devo efetivamente explorar. Okay? Quando eu digo explorar é em que ponto é que eu estou atualmente e o que é que eu vou fazer no futuro para os trabalhar. Porque eles já viram, tiveram uma classificação alta na gravidade, tiveram uma classificação alta na probabilidade, no caso de impactos potenciais, foram considerados relevantes para as minhas partes interessadas, portanto, eu tenho que desenvolver sobre estes temas, ok? E é este processo que se chama a dupla materialidade, que certamente já ouviram falar e que está prevista na CSRD. Portanto, as grandes empresas, e todas aquelas empresas que estão abrangidas pela CSRD, têm que fazer esta dupla materialidade. Mas, no fundo, mesmo que não estejamos abrangidos pela CSRD e que não tenhamos a obrigação de fazer a dupla materialidade,
este processo de analisar riscos, oportunidades, os impactos, portanto, dentro para fora, de fora para dentro, envolver as partes interessadas, isto é estratégico, porque nós vamos chegar à conclusão de quais são realmente os temas importantes a desenvolver. E, como é óbvio, já toda a gente sabe que temos que tomar decisões em factos, não é em opiniões. Nós temos que decidir com base em indicadores, em dados reais. E para isso, as normas, portanto, no lado esquerdo temos as métricas, algumas das métricas, porque tem mais, mas eu pus aqui alguns exemplos de métricas que podem ser encontradas nas normas europeias de sustentabilidade. E do lado direito temos algumas das métricas que podem ser encontradas na DSME, portanto, na norma que foi desenvolvida para as PMEs não abrangidas pela CSRD. E, portanto, já repararam que a importância que é de obtermos esta informação. Okay? Nós temos que conseguir arranjar internamente metodologias, seja através de ERPs, seja através de papel escrito, esperando que não, esperando que evoluamos rapidamente para o digital, mas temos que ter esta informação, pois só depois de ter esta informação é que nós podemos tomar decisões. Portanto, se nós não soubermos como é que estamos em termos de consumo energético, em termos de consumo de água, em termos de produção de resíduos, taxa de sinistralidade, como é que está a disparidade salarial, quer comparando entre o estagiário ou então entre o operacional, que tem o salário mais baixo da empresa, e o CEO. Portanto, há aqui muita informação que nos vai dar dados relevantes para depois podermos tomar decisões efetivas. E, portanto, tendo também esta informação, já repararam que já reunimos neste percurso um conjunto de informações fundamentais, podemos comunicar. É aqui que estamos prontos para fazer um relatório de sustentabilidade e, lá está, nós potenciamos transparência e responsabilidade se envolvermos e se o comunicarmos às partes interessadas. Portanto, e é aí que surge o relatório de sustentabilidade. Um relatório de sustentabilidade, eu pus aqui o exemplo da Unit, nós temos um relatório de sustentabilidade, como somos uma pequena empresa, o nosso relatório é baseado na DSME, portanto, há muitos formatos, uns com mais trabalho de marketing do que outros, é muito variado, mas o que interessa é que lá dentro esteja aquilo que eu estive aqui a mostrar, esteja refletida este percurso, esteja refletida o envolvimento da liderança, o cumprimento de políticas, de práticas, dos direitos humanos, estejam refletidos os riscos e as oportunidades que foram feitos no levantamento inicial e de que forma é que nós podemos trabalhar para os minimizar ou potenciar. Vão estar os temas que são mais relevantes, ok, para eu analisar agora e futuramente. Vão estar os indicadores-chave, isto é fundamental, para eu poder tomar uma decisão, e depois eu terei um relatório, e este relatório, no fundo, é expectável que no ano a seguir, okay, haja evolução. Tem que sair daqui um plano de ação, tem que haver aqui uma mobilização no sentido de sabemos a quantas estamos, ok? Fizemos o nosso diagnóstico, está refletido num relatório de sustentabilidade e agora vamos trabalhar arduamente no sentido de melhorar as métricas que identificamos, se forem necessárias melhorar, mas eu acho que há sempre formas de melhorar. E então é fácil perceber o valor que a sustentabilidade e um relatório de sustentabilidade que obrigou a todo aquele caminho tem, por exemplo, na cadeia de valor. Portanto, temos trabalhadores mais motivados, porque foi promovida a igualdade, foram melhoradas as competências, tiveram mais formação, têm melhores condições de trabalho, logo menos acidentes de trabalho. Em termos dos clientes, consegue-se ter aqui um melhor posicionamento na avaliação de fornecedores. Não sei se será o vosso caso,
mas existem muitos clientes que solicitam aos fornecedores que preencham um conjunto de indicadores em determinadas plataformas ou que evidenciem um relatório de sustentabilidade para perceber qual o seu nível de maturidade é ESG. E isso depois coloca-os num ranking, ok? Isso faz com que eles possam estar mais bem posicionados ou não. Portanto, quanto mais bem posicionados estivermos junto dos clientes, melhor. Também demonstra perante os clientes que somos transparentes, somos fornecedores de confiança e assumimos a responsabilidade perante as nossas obrigações. Escusado será dizer que os investidores adoram estas coisas e não adoram porque é bonito, adoram porque eles próprios também têm essa exigência de garantir crédito e financiamento só a projetos, como eu falei, lembram-se da taxonomia verde, só podemos financiar projetos que tenhamos a certeza que não prejudicam significativamente os objetivos ambientais que estão estipulados, sem nunca colocar em causa os direitos humanos. Também nos faz ter um bom posicionamento nos sistemas de notação ESG. Não sei se já viram, por exemplo, a Caixa Geral emite um ranking em relação à vossa maturidade ESG e, portanto, isso chama-se um sistema de notação. Portanto, há algumas plataformas no mercado que, no fundo, ajudam as entidades bancárias a perceber, dentro do mesmo setor, em que posição é que uma empresa está. E, portanto, se nós tivermos um relatório de sustentabilidade já a trabalhar com as métricas todas determinadas, irá posicionar-nos aqui num bom nível nesse ranking. A nível das comunidades, lá está, se evitarmos a dependência externa e se começarmos a olhar mais para aquilo que temos na nossa região, vamos favorecer as comunidades, mas elas também nos vão facultar mão de obra e materiais locais, o que reduz movimentações, deslocações e, consequentemente, emissões de gases com efeito de estufa. Naturalmente, os nossos fornecedores estarão mais habilitados a trabalhar connosco, porque nós também teremos maior conhecimento do que é que se passa lá dentro de portas deles. Então, nós teremos aqui um melhor conhecimento da cadeia de abastecimento e, por isso, podemos decidir conscientemente, ok, não é conveniente trabalhar com este fornecedor por mais barato que seja, porque ele efetivamente ignora, não quer saber das questões ambientais. Estou a dar um exemplo, ok? Portanto, claramente temos aqui muita vantagem quando estamos a falar na nossa cadeia de valor. Mas também adicionamos valor nas próprias operações. Ou seja, quando olhamos para dentro de portas, conseguimos melhorar a eficiência energética, consumo de outros recursos, portanto, sem ser energia, consequentemente, conseguimos reduzir desperdícios, através de um melhor ambiente de trabalho, com condições de trabalho que sigam e que está definido na lei, temos um menor acidentes de trabalho e também com a formação temos equipas mais competentes e motivadas e isto faz com que sejamos mais produtivos. Portanto, vai entrar dinheiro, ok? Muitas das vezes pensamos dar formação é perder dinheiro. Depende, é óbvio, há temas que podem não ser enquadráveis na área que estamos a trabalhar, mas formação é ganhar. A formação, o tornar as pessoas mais competentes para o trabalho que estão a fazer, vai fazer com que elas sejam mais produtivas, ok? A ideia é que entre dinheiro. E, claro que quando estamos a pensar em novos produtos ou adaptados, seja porque me falhou um fornecedor na China, seja porque o mercado já não quer, porque quer que tenha uma certa especificidade, porque é mais amigo do ambiente, obriga-me aqui a olhar para o produto, obriga-me a olhar para o processo e muitas das vezes obriga-me a olhar para o próprio modelo de negócio, tal como no Covid. Nós vimos muitas empresas a adaptarem o seu negócio para dar resposta às necessidades do mercado naquele momento. E isto tudo é inovação, ok? Que é fundamental, que é desenvolver novos produtos, novos processos, de maneira, lá está, a reduzir essa tal dependência do mercado exterior e sermos mais autónomos e termos garantias de que
as coisas vão correr bem, os prazos vão ser cumpridos e o nosso produto vai ser entregue com qualidade. Como é óbvio, outro valor que estas questões apresentam, e eu acho que esta é bastante evidente, é que passamos a ter uma maior capacidade de resposta aos riscos físicos. Lá está, diretos e indiretos. Primeiro que tudo porque os conhecemos. Porque se nós não sabemos quais são os riscos que estão associados, é muito difícil depois trabalhar sobre eles. Portanto, e como nós vimos anteriormente, essa capacidade de responder aos riscos parte muito de conhecer os riscos, o que é que está a afetar, o que vem de fora para dentro, lá está, e de que forma é que nós podemos trabalhar isso dentro de portas. Também, já fui falando um bocadinho, como é óbvio, os relatórios de sustentabilidade hoje em dia e outros relatórios e práticas ESG assumem um papel dominante e importantíssimo para o financiamento. Portanto, eu já vos falei que os bancos estão a solicitar às empresas o preenchimento de informação ESG, portanto, é isso, chama-se notação ESG, e lá está. Eles têm que olhar, têm que comparar empresas do setor e perceber, ok, o meu dinheiro será aplicado de forma sustentável numa empresa que tenha melhores práticas e esteja mais consciente para estas questões. Mas depois, quando entramos aqui em sistemas de incentivo, por exemplo, sistema de incentivo à qualificação, à internacionalização, uh, é, é algo que, no fundo, melhora a candidatura, ou seja, a probabilidade da candidatura ser aprovada é maior se apresentarmos práticas ESG, se apresentarmos um relatório de sustentabilidade que inclui também essas práticas. Portanto, isto é muito valorizado neste tipo de sistemas de incentivo. No caso da inovação produtiva e de investigação e desenvolvimento, estes sistemas de incentivo já obrigam, ou seja, a candidatura não é aprovada se não for, ou melhor, não é a questão da. Sim, a candidatura aprovada também, mas não se pode fechar o projeto, não se pode considerar que o projeto esteja encerrado sem que seja apresentado um relatório da NSH, que é como quem diz, um relatório que evidencia que aquele projeto não prejudica significativamente o ambiente. Portanto, tem que ser uma análise muito exaustiva ao projeto, de maneira a que ele seja desenvolvido sem prejudicar significativamente seis dos objetivos que estão definidos naquele regulamento da taxonomia que eu falei anteriormente. E temos ainda aqui a LACO, uma linha de apoio à qualificação à oferta, é muito específica da área do turismo, que só pode ser feita a candidatura se tiver um relatório de sustentabilidade via plataforma Forest, portanto é uma plataforma específica para o turismo, e portanto em que exige que também sejam integrados na mesma todas estas métricas ambientais, sociais e de governança. Portanto, já percebemos que, efetivamente, desde aquele caminho em 1987 em que se começou a falar de sustentabilidade até à data, já percorremos aqui um longo caminho com exigências regulamentares cada vez mais apertadas e com as entidades bancárias, os investidores e a comunidade cada vez mais atentos a estas questões e também já percebemos como é que devemos integrar estas questões da sustentabilidade na nossa estratégia corporativa, de forma a que no final tenhamos um documento que não seja para inglês ver, portanto, que seja efetivamente um relatório de sustentabilidade que acompanhe a estratégia da empresa e que acrescente valor. Okay? Tem que acrescentar valor, não faz sentido se não for de outra forma. E pronto, creio que terminei a apresentação, eu fui reparando que foram postas assim umas mãozinhas no ar, mas pronto, eu penso que a Inês terá dito que depois respondíamos aqui a dúvidas e questões que pudessem surgir no final. Não sei se querem então aproveitar este momento, Inês. Sim, quero que leia aqui algumas das questões que temos. Sim, pode ser Inês, por favor. Ok, então vamos ver, vou andar aqui um bocadinho para trás para ver se não me foge nada.
Ah, tivemos aqui um comentário, não é bem uma pergunta, mas posso partilhar, da Rita, que dizia: bom dia, por vezes esquecemos do impacto dos conflitos militares que se têm agravado em 2022, a quantidade de emissões de CO2 e a destruição de florestas e infraestruturas. Sim, sem dúvida. Aliás, eu falei precisamente nisso num dos riscos, não é? Os riscos políticos e geopolíticos. De facto, os conflitos militares são cada vez mais, portanto, são mais dispersos pelo globo e isto, para sempre que não, tem aqui muita implicação no nosso dia a dia corporativo, não é? O Tiago tem aqui uma questão, acho que foi respondida aqui por um ou por outro participante, mas eu vou ler lá mesmo, pode ser que seja dúvida de outra pessoa também, que foi o Tiago que disse: para uma PMS iniciar no caminho de fazer o seu primeiro relatório, qual o framework de report? O CSRD ou o GRI? O Global Eh, Reporting Initiate não é o mais aconselhável a empresas de dimensão pequena e média? Ok, Tiago, no caso de uma PME que não esteja abrangida pela CSRD, deve utilizar a DSME, ok? O Global Reporting Initiative, que é a GRI, foi utilizado e tem sido utilizado porque não existiam as normas europeias de sustentabilidade. Portanto, eu não sei se se recorda que eu expliquei que houve ali cerca de 3 anos, 3, 4 anos, em que não havia, no fundo, orientações sobre como fazer a demonstração de sustentabilidade. E por isso muitas empresas foram se refugiando em normas internacionais que existiam na altura, como é o caso das GRI. Mas neste momento, portanto, já desde 2023, as grandes empresas ou as empresas que estão abrangidas pela CSRD devem utilizar as normas europeias de sustentabilidade. No caso das pequenas e médias empresas não abrangidas pela CSRD, como parece ser o seu caso, deve utilizar a DSME. Ok? Ela está disponível no site da EFRAG, está em inglês, não existe ainda uma versão portuguesa, mas pode consultá-la para iniciar o seu caminho de fazer o relatório. Ok? E ainda aqui o Sérgio respondeu, acho que mesmo isso, ao Tiago. Um, Exatamente. Recebi aqui uma pergunta: se seria possível apresentar ou enviar um exemplo de um relatório de sustentabilidade. Pronto, o relatório, por norma, nós não podemos divulgar nós, por nossa iniciativa, o relatório de sustentabilidade dos nossos clientes, mas temos o relatório de sustentabilidade da Unit. Ele, neste momento, ainda não está no domínio público. Penso que estará para breve e, quando assim for, será partilhado nas redes sociais e, portanto, estejam atentos, que depois podem ver, visualizar um relatório de sustentabilidade feito de acordo com a VSME. Ok? O Tiago também perguntou se vão disponibilizar esta apresentação, se a Sónia quer que a gente disponibilize a Sim, apresentação. sim, sim, podemos Bom, disponibilizar, sim, sem problema. então pronto, vou fazer assim, normalmente é a nossa regra, a Sónia faz chegar até mim a apresentação, e eu partilho com todos os que deram consentimento para receber a comunicação da CCIP. Caso não se lembrem, se deram esse consentimento, podem sempre contactar-nos através do e-mail martin@ccip.pt, e ao fazerem o pedido, eu envio-vos a apresentação da Sónia. Ok, pronto, entretanto, também se surgirem aqui mais questões, terei todo o gosto depois em Claro. enviar por via da Inês a resposta por e-mail, está bem? Sem qualquer problema, nós podemos depois clarificar se tiverem alguma dúvida, está bem? Não tenha ficado esclarecida aqui. Sim, sim, se alguém quiser o contacto direto também da Sim, sim, Sónia. estejam à vontade. Aliás, está até aqui, eu por acaso ainda não partilhei. Mas está aqui o meu e-mail. Não sei se conseguem visualizar, se ainda estão a visualizar a apresentação. Pronto, Sim. tem aqui o meu contacto de e-mail. Por favor, se não tiveram a vossa questão respondida neste momento, coloquem-na por e-mail que eu responderei. Está bem? Temos aqui só uma questão da Carla, que na verdade são duas questões. A primeira é se pode explicar as diferenças entre a diretiva ESRS e a diretiva CSDDD e quais Certo. as exigências de cada uma, a quem se aplicam e quais os prazos.
Ok, pronto. Isso aí já é uma pergunta muito específica. Estamos a falar, já a entrar aqui no domínio das próprias diretivas. Não é diretiva ESRS, é diretiva CSRD. Ok, a SRS, isto são muitas siglas, não fica confuso, mas a SRS correspondem às normas europeias de sustentabilidade e a diretiva é que é a CSRD que está em vigor. A diferença entre a diretiva CSRD é que ela estipula, lá está, a forma de reportar e demonstrar a sustentabilidade naqueles três âmbitos: ambiente, social e governança, ok? Enquanto que a diretiva CSDDD, que é a diretiva de devida diligência, é muito focada na cadeia de valor. É para que as empresas tenham garantias efetivas de que não estão a recorrer a fornecedores que não estão a ter em consideração os direitos humanos, que estão a prejudicar o ambiente, ok? Em termos dos prazos, na apresentação depois poderá consultar quais são os prazos que estão abrangidos pela CSRD. Atenção, porque aqueles prazos que vão na apresentação, eu se calhar faço essa retificação antes de disponibilizar a apresentação, porque podem-nos ir em erro, mas aqueles prazos foram adiados por 2 anos. O mesmo aconteceu com a diretiva CSDDD, portanto também houve aqui um adiamento aos prazos abrangidos por esta diretiva. Portanto, eu depois posso facultar, se pretenderem, os números das diretivas para poderem consultar todos esses casos direitinhos e terem sempre esses documentos ao vosso dispor, caso tenham alguma dificuldade. A Carolina fez aqui outra questão, que é a elaboração do relatório de sustentabilidade segundo a VSME numa empresa PME que ainda não tem práticas organizadas. Em média, quanto tempo pode levar para a sua elaboração e quais os recursos materiais, humanos e financeiros? Ora bem, isso depende sempre muito da própria PME e da forma como está estruturada. É óbvio que recolher informação parece simples, mas muitas das vezes as empresas, dependendo do seu nível de maturidade, por exemplo, nem sequer têm contabilização de alguns dos indicadores. E, portanto, isto vai depender muito de empresa para empresa. Vai depender muito se existem interlocutores com disponibilidade de tempo para trabalhar esses dados com quem for necessário, não é? Portanto, estou a falar aqui na perspectiva de um consultor. É difícil dizer, ok, nós temos um tempo médio padrão, mas já percebemos que ele vai mudando consoante a empresa, consoante o seu nível de maturidade e consoante a capacidade que os interlocutores que forem definidos têm de nos apresentar os dados que são necessários para depois sim executarmos o relatório, ok? Portanto, é muito difícil de dizer já, isso depois depende muito de realidade para realidade, ok? Aqui o Rui deixou uma questão de, num grande grupo de PME, a aplicação da VSME é tocado? Exatamente, ou seja, quando estamos a falar num grupo de empresas, a BSME aconselha que o reporte seja sobre o grupo de empresas, ou seja, vai falar da empresa-mãe e depois fala das empresas subsidiárias de forma individual. Portanto, temos os dados da mãe e depois os dados dos filhotes, digamos assim. Portanto, é adequado e eles até recomendam que se faça um relatório consolidado com a informação da mãe e das subsidiárias, ok? Um bocadinho à semelhança do que acontece com as normas europeias de sustentabilidade, que também estão redigidas nesse sentido. O André também deixou aqui uma questão, temos que cumprir à risca as regras do CVME ou podemos sempre optar por abordar apenas alguns tópicos no relatório? Ora bem, a BCME é espetacular numa perspectiva. Ela dá a possibilidade das empresas perceberem ou definirem, portanto, há questões que são voluntárias, facultativas, e há questões que têm que ser mesmo declaradas, ok? Portanto, eles fazem mesmo a distinção entre a informação que é de reporte obrigatório dentro sempre do facultativo, porque as PMEs não são obrigadas a reportar. No entanto, a norma orienta no sentido que é necessário reportar, tem mesmo que estar no relatório, e aquilo que é facultativo fica ao critério da empresa. Mas mesmo dentro do que é obrigatório reportar,
eles lançam aquela questão da privacidade, ou seja, se vocês sentirem que estamos aqui a reportar informação que pode pôr em questão a confidencialidade do negócio, estratégias empresariais que não se quer que sejam conhecidas pelo público, vocês podem ocultar essa informação desde que expliquem por que motivo é que o fizeram, ok? Eu aqui vou ler, peço imensa desculpa a todos, mas vou ler aqui a última questão porque já estamos mesmo a passar o nosso tempo. Por isso eu vou ler a última. Quem quer muito ver a sua resposta respondida, pode sempre enviar e-mail para a Sónia, que está aqui disponível, Sim. ou aqui para o marketing@ccip.pt, porque pronto, temos mesmo que chegar ao fim. Vou ler aqui a última da Vanessa, que pergunta: os relatórios de sustentabilidade devem ser realizados e aprovados por estas entidades, em parceria com as empresas? Não percebo a que entidades é que a Vanessa se está a referir. Uhum. Pronto, Se a ou Vanessa seja, ainda. se tivermos a falar das normas europeias de sustentabilidade, elas devem ser validadas, ok? Creio que estará para sair regulamentação específica que diz quem é que poderá fazer essas auditorias. Nos entretanto, estes relatórios normalmente estão acoplados aos relatórios de gestão e acabam por ser validadas pelo relatório pelos técnicos oficiais de contas, portanto, pelas entidades que normalmente já validam os relatórios financeiros. No caso da BSME, não obriga a uma validação, portanto, não requer que haja aqui uma entidade externa. Não sei se eram estas as entidades a que a Vanessa se queria referir, mas pronto, será mais dentro deste âmbito que eu acho que fará sentido responder. Pronto, só vou deixar aqui um pequeno apontamento, que foi a Cláudia que disse que poderia ser interessante realizar um webinar semelhante a este para explicar a BCME e os respectivos templates de relatório de sustentabilidade aplicado às PMEs. Fica uma ideia no ar, Sónia. Se a Sim, Unit eu por quiser acaso eu não voltar sei se a connosco. Cláudia, não sei se a Cláudia é do Porto, nós por acaso já fizemos, até com a Associação Comercial do Porto também já fizemos isto, mas podemos fazer de facto aqui também uma com a A Câmara de Cláudia diz que é Comércio. do Algarve. Então é mais difícil. Mas pronto, Mas caso sim, a podemos. Unit queira usar aqui a plataforma do CCIP, estaremos disponíveis, claro, como Ok, sempre, e ok, a Unit, muito obrigada. nossa associada corporate, tem sempre aqui um espaço. Ok, muito obrigada Pronto, então. vamos dar por encerrado, já passamos aqui um bocadinho da nossa hora, pedimos desculpa a todas as questões que ficaram por responder, mas pronto, é assim, o nosso timing chegou ao fim. Muito obrigado à Sónia e a todos os Sim, participantes obrigada. por terem Obrigada juntado. também pelos vossos comentários, pelas vossas dúvidas. É sempre muito bom quando surgem bastantes comentários e que as pessoas sejam interventivas, porque de facto é importante ter esta participação. Muito obrigada a todos por terem estado presentes. E obrigada, Inês, também, mais uma vez. Nada, era essa. Como já disse, nós vamos enviar a gravação e a apresentação deste webinar por e-mail a todos os participantes que no formulário de inscrição deram autorização para tal. Quem não se lembra se deu ou se não deu, pode sempre contactar-me via marketing@ccip.pt e convido-vos a acompanhar outros webinars e iniciativas aqui da Câmara, no nosso website, redes sociais ou subscrevendo a nossa newsletter. Terminamos assim o nosso webinar de hoje. Mais uma vez, muito obrigada, Sónia, e muito obrigada a todos. Obrigada eu. Adeus então, até uma próxima. Obrigada.